O Espírito Santo pode estar no seu coração e ausente da sua casa. Isso pode ser uma surpresa, mas é a verdade. Suponha que você abra o seu coração ao Espírito Santo, mas não estenda esse gesto à porta da sua casa. Nesse caso, você limitará o domínio da sua manifestação na sua vida e não experimentará a sua presença na sua casa. Mesmo que o faça, não será na medida em que poderia ter sido se tivesse enchido a sua casa com a sua presença. Encher a sua casa com a presença do Espírito Santo não é difícil. É preciso um coração deliberado e ações específicas que demonstrem o quanto quer o Espírito Santo na sua casa. Existem certos itens que pode trazer para a sua casa que abrirão a porta da sua casa ao Espírito Santo e farão com que ele possa estar lá. Quais são esses itens? É isso que vamos explorar neste vídeo e, além disso, compreenderá os incríveis benefícios de ter o Espírito Santo na sua casa e restaurar a chama na sua vida cristã. O Espírito Santo não é um convidado indesejado. Ele não iria aonde não for convidado. Quando o convida, ele não ficará onde não for bem-vindo. Ele adora ficar onde é desejado, bem-vindo e apreciado. É por isso que ele pode estar no seu coração e não encontrar expressão na sua casa. Ele quer que o convide para a sua casa, não apenas com palavras, mas com ações correspondentes que mostrem que realmente o quer lá. Sabes quantas vezes Jesus foi à casa de Maria, Marta e Lázaro? A casa deles era o lar para ele, e ele não escondia isso. A casa deles não ficava a poucos passos do seu local de ministério. Era uma distância considerável, mas ele suportava o incômodo de ir tão longe, porque era lá que eles o acolhiam. Era lá que ele não era apenas um convidado, mas se sentia em casa. Se quer que o Espírito Santo se sinta bem-vindo na sua casa, deve criar um ambiente propício para ele. Pode decorar a sua casa de maneiras específicas que farão com que o Espírito Santo se sinta bem-vindo. Esses itens falarão do seu amor genuíno por ele e do seu desejo de que ele encontre um lugar no seu espaço. Deixe claro na disposição da sua casa que quer que ele esteja lá. Provavelmente conhece alguém que não gosta de uma obra de arte ou de um tipo de decoração e não colocaria isso na porta quando o convidas para sua casa, se quiser que ele se sinta bem-vindo. Também deve tornar a sua casa acolhedora para o Espírito Santo, para que ele não tenha dificuldade em encontrar expressão ou nem mesmo um lugar para pisar, porque tudo o repele e diz muito que não se importa se ele está confortável. Muitos não sabem que há um aspecto físico em receber Deus em sua casa, o que pode explicar por que não prestaram atenção em incluir Deus nos seus planos de design. Agora que viu este vídeo, sabe melhor e pode começar a dar passos que transformarão a sua casa de um lugar aleatório para um lugar onde o Espírito de Deus habita. Já se perguntou como seria incrível ter o Espírito Santo na sua casa? Já ouviu falar de casas assombradas? Não sabia que também existem casas do Espírito Santo? Não se trata apenas de igrejas, catedrais ou locais de reunião pública. São casas residenciais de pessoas tão dedicadas ao Espírito Santo que ele praticamente mora lá. É por isso que até os vizinhos podem testemunhar que há algo diferente nelas. A alegria que exalam diariamente, a paz que flui em suas casas, o amor que demonstram aos vizinhos, as curas que as pessoas recebem quando os visitam e muitas outras coisas que nem conseguem descrever. Tudo isso pode acontecer porque eles não vivem mais como homens mortais. Eles abriram as portas de suas casas para seres celestiais e, além de terem anjos ao seu redor, suas casas se tornaram morada do próprio Espírito Santo. Quando tem o Espírito Santo em sua casa, estará fora do alcance dos ataques do diabo. A sua mente estará livre das batidas e pancadas constantes do diabo. Os truques que ele usa na sua mente para fazer com que tenha sonhos negativos e acorde nervoso, confuso e incapaz de fazer tudo o que deve fazer, não existirão mais se o Espírito Santo estiver ativo no seu quarto enquanto dorme. A luta que enfrentas para permanecer consistente nas orações, no estudo da palavra e nas meditações, pois há muitas distrações ao teu redor, será minimizada quando fizeres da tua casa um altar para o Espírito Santo. Sim, podes fazer da tua casa um altar através da oração, da adoração e do compromisso com atividades espirituais.
Mas sabes que nem sempre estarás com disposição para isso? Haverá dias em que estarás genuinamente cansado. Não terás vontade de orar ou mesmo de falar com Deus. Mas quando tem itens em sua casa que continuamente o atraem para Ele, lembram-no dele e colocam orações em seus lábios, quanto tempo você será capaz de ficar sem orar? Esses itens criarão a atmosfera, e apenas olhar para eles o levará a um estado de espírito em que você não saberá quando começará a orar, adorar e até mesmo permanecer ali. E quanto mais você fizer isso, mais se aproximará de Deus e experimentará crescimento espiritual. Davi disse: "Alegrei-me com aqueles que me diziam: vamos à casa do Senhor." Inverta isso e imagine que a sua casa é a casa do Senhor. Consegue imaginar a alegria que sentiria no seu coração sempre que voltasse para casa? Você mal pode esperar para chegar em casa. Tu sabes que Deus está contigo no caminho, mas em casa é diferente. Há um calor, um prazer e uma alegria que tu recebes dele em casa que não encontras em nenhum outro lugar. A tua casa torna-se um lugar de socorro para ti. Torna-se um lugar para consertar o teu coração partido e curar as tuas feridas. Tu não podes ficar deprimido, derrotado, negativo e oprimido por muito tempo, porque a presença dele não permite isso. Sabe outra parte fantástica de tudo isto? Não será o único a desfrutar disto. Os seus familiares, amigos e todos os que o visitam farão parte do que fez. É aí que os amigos vão adorar estar na sua casa. Podem até ser honestos consigo e dizer: "Não sei o que a tua casa tem, mas sinto-me mais claro quando venho aqui." Há algo na atmosfera da tua casa que acalma o meu coração. Eu estava doente quando te visitei da última vez, mas estranhamente, assim que entrei na tua casa, senti uma lufada de ar fresco e a dor com que lidava há muito tempo desapareceu. Achei que era uma piada e não disse nada na altura, mas já se passaram dias e não sinto mais dor. Isso permitirá que lhes fale sobre o Espírito Santo. E a sua vida começará a cumprir o mandato de brilhar como uma luz para todos ao seu redor, para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Ter o Espírito Santo em sua casa não pode ser subestimado. Esse pode ser o elo que faltava na sua jornada cristã. Por muito tempo, viu Deus como alguém distante de si. Vê-o como uma divindade distante no céu, que deve se esforçar para alcançar. Você sabe na sua cabeça que ele está consigo, mas o seu coração ainda não chegou a essa consciência. Você luta com tudo, e ser cristão está a tornar-se monótono para si. É aqui que tudo se torna mais real e emocionante. É aqui que se torna tangível, e você fica ansioso por cada dia, porque sabe que verá, sentirá, ouvirá e experimentará algo novo do Espírito Santo. Antes de mencionar 5 itens com os quais pode decorar a sua casa para tornar a presença do Espírito Santo mais tangível, talvez queira perguntar: o que acontece se a minha casa não estiver aberta ao Espírito Santo? Há algum risco em ser um cristão cuja casa é proibida ao Espírito Santo e ele só pode permanecer no coração, mas não pode se expressar no ambiente? Um cristão cujo ambiente não emite um aroma convidativo ao Espírito Santo pode apostar que há riscos envolvidos. Abordaremos apenas alguns deles. Depois de considerar os riscos, você decidirá se deseja continuar assim ou se pagará o preço de tornar a sua casa um lugar onde o Espírito Santo gostaria de habitar. Um dos riscos mais marcantes de não ter o Espírito Santo residindo ativamente na sua casa é a ausência da sua presença manifestada, o que leva à ausência de tudo o que a sua presença deveria trazer. Será cristão, mas a sua casa estará cheia de conflitos, falta de unidade, falta de paz e passará de problema em problema. Ficará frustrado e até perguntará: Deus, onde estás? Mas isso não será suficiente para trazê-lo, porque não abriu espaço para ele. Perderá bênçãos, oportunidades e informações que deveria ter conhecido. Perguntar-se-á por que o Espírito Santo não o informou. E a resposta é que ele tentou, mas o seu ambiente estava fechado e não conseguiu receber sinais do céu. Ainda assim, ele também não conseguiu expressar-se na sua presença. É isso que leva as pessoas a tornarem-se cristãos fracos,
que o diabo pode atacar de qualquer maneira. Apesar de serem cristãos, o diabo pode tocar nos seus cônjuges, filhos, negócios e saúde à vontade. Lembra-se do que o diabo disse quando queria apanhar Jó nas Escrituras? Ele disse em Jó 1:10: Não puseste uma cerca ao redor dele, à sua casa e a tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho das suas mãos, e os seus rebanhos e os seus animais estão por toda a terra. Apesar de estar no Antigo Testamento, Jó sabia como convidar Deus para o seu ambiente, de tal forma que o inimigo não conseguia aproximar-se a muitos metros dele. A sua vida também pode ser assim se fizer a coisa certa. Compare a vida dele com a de Judas. Apesar de estar perto de Jesus, ele não deu uma oportunidade ao Espírito Santo no seu coração ou na sua casa. Ele estava perto, mas distante, o que o tornou suscetível ao engano. E por fim, ele se perdeu. Acredito que não quer se perder também, não é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Responda a esta pergunta: um fruto cresce onde não é plantado? Para dar esses frutos, você precisa do Espírito Santo em você e, então, acessar o seu ambiente para que os frutos possam ser visíveis. Se o Espírito Santo não tem lugar na sua casa, como esses frutos ganharão vida? É por isso que muitos cristãos não conseguem explicar, mas estão emocionalmente, psicologicamente e mentalmente deprimidos. Tudo o que Deus disse que deveria ser a sua vida nas Escrituras não está a encontrar expressão neles por causa da enorme lacuna entre eles e o Espírito Santo. Este vídeo chega até si hoje como sabedoria de Deus e um testemunho do seu amor por si. Ele viu a sua luta e está a estender a mão para acabar com ela. Ele quer que desfrutes do melhor dele. Ele quer que recebas a plenitude de todas as possibilidades que te foram concedidas como seu filho. Se é para ti, por que não terias isso? Terás isso quando fizeres tudo o que tens que fazer. Agora que conheces os perigos de viver sem o Espírito Santo em casa, é importante também entender como podes transformar a tua casa num lar para o Espírito Santo. Existem itens que pode ter em sua casa que irão trazer a presença do Espírito Santo. Esses itens se tornarão expressões tangíveis do seu amor, devoção, lealdade e confiança em Deus. Seria uma declaração aberta de que entregou cada parte da sua casa ao Espírito Santo, e que nenhuma parte está fora dos limites para ele. Está consciente do facto de que nem sequer é a sua casa, mas a dele. Portanto, se é a casa dele, deve ser capaz de apontar objetos que falam dele, que atraem o seu coração para ele e que o mantêm em constante lembrança de que não está sozinho. Ele está sempre consigo, não apenas no seu coração, mas no seu ambiente. Antes de continuarmos este vídeo, é importante salientar que falar sobre itens que enchem a sua casa com o Espírito Santo não é um meio de transformá-lo num bajulador que adora itens e não tem qualquer relação com o Espírito Santo. Saiba que nada pode substituir o Espírito Santo. Se não entregaste o teu coração a ele primeiro, mesmo que tenhas 1 bilhão desses itens em tua casa, ele ainda estará longe de ti, porque não és um dos seus. Portanto, não te precipites. Não tente ter o Espírito Santo na sua casa quando não o tem no seu coração. Se consegue reconhecer a importância de o ter na sua casa a ponto de desejá-lo na sua casa, então precisa começar do início. Convide-o primeiro para entrar no seu coração. Entregue tudo a ele e deixe-o ser o Senhor do seu coração. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Portanto, abra a porta do seu coração para ele. Permita que ele o lave por dentro e por fora. Deixe-o influenciar-te e transformar-te do campo do inimigo para se tornar um amigo. Quando o Espírito Santo reside no teu coração, ele vai querer estar na tua casa. Gostarias de ter alguém que faz coisas que desaprova, que toma a tua graça como garantida e que zomba de ti com o seu modo de vida debaixo do teu teto? Mesmo quando eles têm de estar, vais gostar da companhia deles? Tu sabes que não.
Tu farias de tudo para que saíssem o mais rápido possível, para que pudesses respirar ar fresco. Mas, se a pessoa for tua amiga, tu ficarás ansioso para recebê-la, preparar-te para a sua chegada e saborear cada momento que passares com ela. Então, ficarás feliz quando descobrires que podes viver com ela para sempre. Bem, essa é a alegria de ser amigo do Espírito Santo. Agora que és amigo, vamos discutir como tornar a tua casa propícia ao bem-estar do teu amigo. Antes de entrarmos nesse assunto, inscreve-te agora, se ainda não o fizeste, e clica no botão de notificações para receberes mais vídeos inspiradores. Obrigado. Item 1. A tua parede decorada com versículos bíblicos. As pessoas costumam decorar as suas casas com coisas que falam sobre elas, os seus interesses e o seu amor. Quando entra na casa de uma pessoa, pode sentir imediatamente que ela ama a natureza, navios, comboios e muito mais. Isso é porque ela tem evidências do seu amor por essas coisas espalhadas como decoração pela casa. E você? Também tem provas do seu amor por Deus na sua casa? Pode fazer isso colocando versículos bíblicos para decorar as paredes. Pode exibir versículos em várias áreas e cantos da sua casa. A palavra de Deus é espírito e vida. Ser constantemente lembrado das Escrituras garantirá que não fique sem vida. É como ter cantos para carregar a sua bateria espiritual por toda a parte. Assim, quando estiver a tomar o pequeno almoço, em vez de se perder em vários pensamentos, o versículo que vê diante de si torna-se a sua contemplação para aquele momento. Ao fazer isso, vai descobrir que ama mais a Deus, pois o seu coração pensa constantemente nele. Quando Josué estava para suceder Moisés, Deus deu-lhe uma estratégia para a vitória. Qual achas que foi essa estratégia? Foi: tenha este livro da lei sempre nos seus lábios. Medite nele dia e noite, para que possa cumprir cuidadosamente tudo o que nele está escrito. Então, você será próspero. Como isso seria possível se ele só tivesse acesso à lei quando ia ao templo ou quando o sacerdote a lia? Havia um sistema para eles se lembrarem da lei, mesmo em suas casas. Deuteronômio 6:6-9 diz: Estes mandamentos que hoje te dou estarão no teu coração. Imprime-os nos teus filhos. Fala deles quando estiveres sentado em casa e quando andares pela estrada, quando te deitares e quando te levantares. Ata-os como símbolos nas tuas mãos e prende-os na tua testa. Escreve-os nas ombreiras das tuas casas e nas tuas portas. Foi por isso que, no final da sua vida, ele disse: Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa, não apenas a sua família, mas toda a sua casa, tinha se tornado tão dedicada a Deus que não havia volta a dar. Davi também conhecia este segredo de uma vida vitoriosa e disse: A tua palavra está escondida no meu coração, para que eu não peque contra ti. Tu também podes permanecer fiel a isso quando a palavra estiver diante dos teus olhos. Os teus olhos são uma das portas da tua alma, e tu te tornas aquilo que vês. Tu acreditas no que vês constantemente, seja verdade ou não. A palavra de Deus é verdadeira. Por isso, vê-la sempre leva-te a pensar e ajuda-te a ter as manifestações dessas palavras na tua vida. Imagine que você levanta os olhos na cozinha e os seus olhos caem sobre uma passagem das Escrituras. Quer você queira meditar sobre ela deliberadamente ou não, essa passagem está no seu coração naquele momento. Ela pode gerar o resultado associado a ela. Por que você acha que quando o diabo quer te assustar, ele traz o que você pode ver constantemente? Ele está tentando enviar essa mensagem de medo para você, que enfraquecerá tudo o que você sabe. Mas quando estás um passo à frente e tens versículos espalhados por toda a tua casa, dispostos de forma tão bonita que te convidam a olhar, os teus olhos não se cansam de vê-los. Isso lembra-te que Deus se importa contigo e está sempre ao teu lado. Lembra-te de quem és e do poder que tens à tua disposição por causa da tua identidade. Essas lembranças constantes ajudarão-te a viver uma vida vitoriosa. Pode ouvir a voz de Deus através dessas Escrituras, e falar com Ele se tornará mais fácil. Deus não quer que se esqueça.
Como seres humanos, podemos esquecer a bondade, a misericórdia, o amor e a fidelidade de Deus. E quando surge uma situação que desafia isso, é como se tudo em que acreditamos toda a nossa vida e em que nos apoiamos fosse uma mentira. Começarás a vacilar porque não tens referências suficientes para te lembrar que Deus está presente e que Ele continua a ser bom. Ter versículos bíblicos nas paredes é uma forma bonita de dar à palavra de Deus um lugar na tua casa. Sabes que a palavra é espírito, vida e o próprio Jesus. Por isso, ter versículos bíblicos nas paredes não é apenas decoração. É convidar Deus para entrar na tua casa, dar-lhe um espaço e garantir que Ele é visível, relevante e reverenciado. Promove Cristo e até mostra que não tem vergonha de estar associado a Ele. Sente-se confortável com as pessoas a entrar na sua casa e, num instante, saberem que é cristão porque podem ver as provas à sua volta. Item 2. Citações inspiradoras cristãs. Além das passagens bíblicas nas paredes, também pode ter as suas citações favoritas penduradas em casa. Podem ser afirmações que coloca no espelho para o ajudar a afastar a mentalidade negativa e abraçar a sua nova identidade em Cristo. Essas citações podem estar em qualquer lugar, desde a cozinha até as ombreiras das portas e as paredes da sala de estar. Elas mantêm-no inspirado e motivado para alcançar os seus objetivos e metas. Podem até ser declarações que recebe de Deus durante a oração e a meditação. Servem como um meio de manter a atmosfera que tinha quando recebeu essas palavras e de vê-las até que se concretizem. A Bíblia diz: escreve a visão e fixa-a em tábuas, para que o que a ler possa correr. Quando escreves essas coisas e as colocas em lugares onde podes vê-las facilmente ao longo do dia, isso mantém-te sob controle, alimenta o teu entusiasmo e faz-te continuar mesmo quando queres desistir. Isso vai ajudar-te a lembrar sempre que estás numa missão, que tens uma tarefa e que precisas de dar passos diários que te levarão a cumprir o teu propósito. Nos dias em que a tua motivação interna estiver baixa, o conforto das palavras na parede irá lembrar-te que isso não é o fim para ti. Lembrar-te-ás do que Deus disse e das promessas que Ele te fez, onde Ele prometeu levar-te, e receberás força para continuar. Isso também manterá a tua fé em Deus e ajudará a regar a tua fé cada vez que olhares para elas. Item 3. Um quadro de orações em família. Este item pode incutir a cultura da oração no coração de todos os membros da família. Imagine um quadro onde todos podem escrever os seus desejos, colá-los lá e orar juntos em família. Isso não só aproxima vocês uns dos outros ao partilharem os seus desejos mais profundos, mas também aproxima-vos de Deus e traz Deus para dentro da vossa casa. Esse lugar torna-se um ponto de encontro entre vocês e Deus. Nesse lugar, o céu pode descer à medida que vocês oferecem orações continuamente. Você também pode dar um passo adiante e torná-lo um quadro de agradecimento, onde cada pessoa volta depois de receber sua resposta para incluir louvores a Deus. Ao entrar nesse espaço, você é lembrado de que Deus ainda responde às orações. Você vê os pedidos dos membros da sua família, bem como inúmeras coisas que Deus fez no passado. Isso fortalece a sua fé, e se Ele fez isso no passado, Ele fará novamente. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Um lugar dedicado à oração em sua casa irá ajudá-lo a viver de acordo com este versículo. Quando ficar ansioso, lembre-se de que tem um lugar onde pode comungar com Deus, onde Ele responde sem falhar. Você entra nesse lugar para escrever os seus pedidos a Ele, em vez de ficar ansioso. Tu sabes que Deus cuida de ti e está a cargo das tuas necessidades. Tu lembras-te de que a tua parte é pedir-lhe e deixar tudo na sua presença. Deixar os teus pedidos neste quadro será uma declaração tangível de que entregaste tudo a Deus e não estás mais preocupado com o que vai ou não acontecer. Quando Jesus encontrou pessoas que estavam a comprar e a vender no templo, ficou muito zangado com elas e expulsou-as. Isso porque eles tinham profanado o propósito do templo. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Pode inverter essa afirmação
e dizer que uma casa de oração será chamada de minha casa. A sua casa se torna uma casa de adoração e dá espaço para se tornar a casa do Espírito Santo. Quando ora, o Espírito Santo desce sobre a sua alma e o ajuda a orar. Quando ora constantemente, deixando pedidos neste quadro, o Espírito Santo estará lá mais vezes do que pode imaginar. A sua presença se tornará tangível e visível. Os anjos estarão ocupados indo e vindo. Notará que quando estiver triste, a atmosfera será diferente assim que entrar naquela sala ou espaço. Pode louvar, adorar e libertar o seu fardo diante de Deus. Isso acontece porque criou uma atmosfera para isso. Item 4. Usar símbolos de comunhão. Símbolos de comunhão podem ser um conjunto de comunhão, pratos ou uma área dedicada onde partilha comunhão com a família, vizinhos e amigos. Quando se reúne à mesa com amigos e entes queridos, está consciente da comunhão que partilha com eles ao estender amor, calor e bondade a todos. Faz desse tempo à mesa um momento de reflexão sobre a bondade de Deus, partilhando a sua fidelidade e convidando-o a partilhar a refeição consigo. Quando Jesus andava na terra, o momento de comer era mais do que apenas comer e beber para ele. Era um momento profundo de ensino, partilha de amor, conexão com as pessoas e extensão do seu amor a elas. Lembra-se de que os fariseus o acusaram de comer com pecadores e entrar nas casas deles para partilhar uma refeição? Isso foi porque eles sabiam que era mais do que apenas comida. Era ele a identificar-se com eles e a mostrar-lhes que também se importava com eles, e que não era demasiado elevado ou distante para se aproximar deles. Esses momentos de comunhão produziram muitos discípulos. Mesmo antes de partir, ele partilhou uma refeição simbólica com os seus discípulos e disse-lhes para fazerem o mesmo para se lembrarem dele. Após a ressurreição, ele continuou a partir o pão, a comer peixe e a partilhar a comunhão com eles, porque a comunhão é muito importante. Na igreja primitiva, os apóstolos iam de casa em casa, partindo o pão e tendo comunhão uns com os outros para levar Deus para dentro das casas. Quando você estende o amor aos outros, você traz Deus para dentro da sua casa. Quando você faz da sua casa um refúgio seguro para as pessoas encontrarem descanso, conforto, esperança e aceitação, você está praticando o ato de Deus, e Ele não estará longe de você. Você deve lembrar-se desta parte das Escrituras. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e acolhestes-me. Nu, e destes-me roupa. Doente, e destes-me assistência. Estava na prisão, e visitastes-me. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando vimos-te estrangeiro e acolhemos-te, ou nu e vestimos-te? Quando vimos-te doente ou na prisão e fomos visitar-te? O rei responderá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo que fossem os mais pequeninos, a mim o fizestes. Você também pode partilhar a Santa Ceia em sua casa com os símbolos recomendados na Bíblia. Isso abre sua casa ao Espírito Santo e torna-a a presença de Deus. Ao fazer isso, você obedece a Deus e convida-o a manifestar-se em sua casa. Espero que você perceba como esses itens são essenciais. Continue assistindo, pois vamos considerar mais um item que irá surpreendê-lo. Item 5. Plantas ou elementos naturais. Trazer plantas e outros elementos naturais para a sua casa vai além de apenas adicionar beleza ao seu espaço. Isso demonstra o seu reconhecimento e apreço pela criação de Deus. Isso lembra-lhe do poder de Deus para trazer vida e crescimento. Você pode ver como essas criações dependem de Deus para tudo o que precisam, sem nenhum esforço. Se Deus é tão meticuloso em cuidar delas, você vale mais do que isso diante de Deus. O salmista disse: Ele me conduz ao lado de águas tranquilas. Ao ler o livro dos Salmos, verá muitas alusões à criação de Deus como uma forma de lembrar o amor e a fidelidade de Deus para com ele. Também pode usar esta dica para continuar a apreciar as maravilhas da criação de Deus.
No Sermão da Montanha, Jesus disse aos discípulos para olharem para os lírios e os pássaros do céu e aprenderem com eles. Ele disse: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e, no entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais valiosos do que elas? E por que vos preocupais com roupas? Vede como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestia como uma delas. Pode aprender mais sobre a natureza, o amor, a bondade e a graça de Deus com estas criaturas. A sua confiança e dependência total em Deus para o seu sustento ensinar-lhe-ão a fazer o mesmo. Procurará a ajuda de Deus e não permitirá que ninguém ocupe o lugar de Deus no seu coração. Quando contemplar estas plantas e elementos naturais, o seu coração centrar-se-á em Deus, no seu amor, na sua presença e na sua bondade. Este foco livrar-lhe-á da preocupação, do medo e da ansiedade. À medida que meditas sobre a bondade de Deus, o Espírito Santo começa a encontrar expressão no teu coração e na serenidade do ambiente rodeado pela natureza. Amado, agora que conheces os itens que enchem a tua casa com o Espírito Santo, é essencial que também conheças a prática que o repele. Sim, é possível repelir o Espírito. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Ao aplicar os itens que enchem a sua casa com o Espírito Santo, você também deve começar a remover todos os itens e práticas que o repelem, para que possa ter um lar feliz e piedoso. Assista atentamente a este vídeo até o final, enquanto exploramos alguns itens e práticas que repelem o Espírito Santo em nossos lares. Número 1. Imagens idólatras. Deve ter cuidado com as coisas que traz para a sua casa. Tenha cuidado e esteja consciente de tudo o que entra na sua casa. Seja observador e repare nas coisas que os seus filhos trazem para casa. Ídolos e imagens não devem estar na sua casa se quiser desfrutar da presença do Espírito Santo em plenitude. Retire todas as imagens que não glorificam a Deus. Adorar imagens e ídolos afastará o Espírito Santo da sua casa. O Espírito Santo é santo e puro. Ele não suporta nenhuma impureza ou profanação. Se quer a presença dele na sua casa, esteja pronto para remover esses ídolos. Se vai entrar, entre de cabeça em Deus e abandone todo o estilo de vida idólatra. Não se pode adorar a mamona e a Deus ao mesmo tempo. Tem de escolher um. Ou serve a Deus ou serve os ídolos na sua casa. Levante a bandeira de Cristo na sua casa e deixe todos saberem que a sua casa é para Cristo. O Espírito Santo não pode permanecer na sua casa quando há divisão e desunião. Deve servir o mesmo Deus. Certifique-se de que todos na sua casa têm a mesma fé e crença para que possam desfrutar juntos da presença do Espírito Santo. À medida que crescem no Senhor, certifiquem-se de que os membros da sua família estão a crescer juntos, para que não tenham alguém como Raquel na sua casa que perturbe a sua jornada. Em Gênesis 31:34, Raquel levou as imagens do seu pai com ela na viagem, fazendo com que Labão os perseguisse e interrompesse a viagem. A Bíblia diz: Raquel, porém, tinha roubado os ídolos de Labão e os colocara dentro da sela do seu camelo, e estava sentada sobre eles. Labão procurou em toda a tenda, mas não encontrou nada. Terá atrasos constantes quando não houver unidade na sua casa em relação ao Deus que serve. Jacó servia ao Deus de Israel, enquanto Raquel ainda estava interessada nos deuses da casa do seu pai e os levou consigo numa grande viagem. Deve purificar a sua casa e a sua família de toda a adoração de ídolos. Adorar imagens como pombas, imagens esculpidas, criaturas e outras coisas é repulsivo para o Espírito Santo. Isso o repugna. Ele não pode permanecer em uma casa onde tais coisas são feitas. Desde o início, Deus odeia a adoração de ídolos. Isso o repugna e ele desaprova isso grandemente. Amado, você pode perder a paz e o conforto que o Espírito Santo traz para sua casa se não remover esses ídolos.
Não vá à igreja no domingo e ao santuário na quarta-feira. Você precisa preservar essa atmosfera de santidade e pureza em sua casa. Deus é o Criador do universo e é digno do nosso louvor. Ele não pode e não vai tolerar que você adore um ídolo. Você perderá a presença dele se continuar adorando ídolos. E no momento em que não tiver mais a presença dele, será difícil ter um lar feliz. Uma vez que perder essa presença, nunca poderá desfrutar do céu na terra. Não traga deuses estranhos para a sua casa. Isso irá destruir e arruinar a sua casa. Precisa de parar de adorar ídolos. Tem de abandonar tudo isso e deixar Deus entrar plenamente. Volte para o seu quarto, limpe o pó da Bíblia e coloque-a de volta na sua sala de estar. Pare de se envolver em práticas ocultistas. O fim disso é a destruição e o perigo. Não há mais necessidade de realizar aquele festival para celebrar aqueles pequenos deuses. Sim, o seu lar não é uma habitação para pequenos deuses. É uma morada do Espírito Santo. Acabe com aqueles festivais anuais que têm como objetivo glorificar os seus deuses. Nenhuma quantidade de oração trará de volta o Espírito Santo para o seu lar, enquanto você ainda se envolver nessas práticas ocultistas. O seu lar só pode funcionar corretamente quando você coloca Deus no trono do seu coração. Estabeleça o reino de Deus na sua família. Deixe que todos que entrarem na sua casa saibam que ela só pode receber Deus e tudo o que está relacionado a Ele. Não há mais necessidade de compromissos. Você precisa que o Espírito Santo habite na sua casa. Quando estiver pronto para tirar esses deuses e destruí-los na sua casa, você precisa colocar isso em prática. O primeiro passo é reconhecer e admitir que você tem um ídolo. Não o esconda, não finja. Tudo bem, você tem ídolos secretos que adora e que ninguém conhece. Agora é a hora de confessá-los. Deus conhece todos os pecados secretos que você está cometendo. Portanto, agora é a hora de ser honesto com Deus. Talvez Raquel tivesse ido longe com Jacó se tivesse abandonado todos os seus deuses domésticos, mas ela se agarrou a eles e acabou morrendo no parto. Podes ficar tão perdido e consumido pelos deuses que adoras que não vais perceber que te esqueceste de Deus. Confessa e entrega o ídolo ao Senhor. Sê honesto com Deus e diz-lhe que lamentas ter permitido que outro Deus que não é Ele entre na tua vida. Esteja pronto para entregar tudo. Sim, será difícil fazer isso, e não podes fazer nada sem a ajuda do Senhor. Através da cruz e do poder do Espírito Santo, o Senhor pode ajudar-te a render-te e a desistir desses ídolos. Por isso, encorajo-te a orar e pedir a Deus que te ajude. Lembra-te de que, enquanto passas por este processo de derrubar os teus ídolos, ainda precisas de levar os teus pensamentos cativos. Há momentos em que começas a pensar naquele ídolo novamente. É tua responsabilidade fixar a tua mente nas coisas de Deus. O que quer que esteja a ocupar a tua mente é o teu ídolo. Portanto, se queres colocar Deus no lugar que lhe pertence e desfrutar da presença do Espírito Santo em tua casa em plenitude, tens de praticar entrar na sua presença ao longo do dia. Ora a Deus, reconhece a sua presença contigo a cada momento, lê a palavra, partilha o seu amor com a tua família e passa as tuas noites talvez adorando e ouvindo música de louvor. Você deve criar uma atmosfera de adoração em sua casa. Programe um horário para adorar a Deus com sua família. Tenha um horário para louvar a Deus e refletir sobre a sua bondade para com você em sua casa. Faça coisas que despertem o seu afeto. Não espere por um momento específico para desfrutar da bondade de Deus. Fale sobre os destaques do seu dia e discuta como Deus cuidou do seu dia e o ajudou. Ao fazer isso, você está exaltando Deus em sua casa. Oro para que o Senhor o ajude a alcançar isso. Número 2. Uma atmosfera de ódio e contenda. Tiago 3,16 diz: Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há desordem e toda prática maligna. O Espírito Santo não pode e não ficará numa casa com contenda e ódio. Se está constantemente a brigar e a discutir na sua casa, então está a dar ao Espírito Santo motivos para sair da sua casa.
Está a pedir-lhe que saia, porque ele não se envolve em conflitos. O Espírito de Deus nunca pode ser visto quando há confusão e brigas. A sua presença traz paz e amor. A sua natureza não foi feita para brigas e conflitos. Quando a tua casa está cheia de conflitos, antagonismo, brigas, lutas, confrontos, competição, desacordos, oposição, tu estás a entristecer o Espírito Santo, e ele pode sair da tua casa. Consegues imaginar ter uma casa onde o Espírito Santo está totalmente no comando? Uma casa onde ele reina e te guia em todos os teus caminhos. Consegues imaginar uma casa onde voltas para um ambiente de paz e tranquilidade, e não uma casa cheia de caos e brigas? É claro que existem algumas diferenças e conflitos que surgirão em casa. Existem coisas com as quais precisa lidar nos seus relacionamentos. Não importa quem seja. No entanto, não precisa brigar e discutir o tempo todo. Pode resolver as diferenças da sua família de uma maneira saudável e piedosa. Brigas e discussões constantes vão arruinar a sua casa. Se gosta da presença do Espírito Santo, talvez precise entregar as rédeas da sua família a ele. Se está a lutar no seu relacionamento e percebe que está sempre a passar de um conflito para outro, hoje é o dia de mudar a sua mentalidade. Deve aceitar que, se quiser desfrutar do céu na terra na sua casa, deve dar espaço para a paz. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe-o inundar o seu coração com amor. Peça a Deus para o ajudar e mostrar-lhe o que deve começar a fazer. Comece a acreditar em Deus para elevar os seus relacionamentos e tornar-se mais consciente das causas da discórdia. Provérbios 29:22 diz: O homem irado suscita contendas, e o colérico comete muitos pecados. Se não tiver cuidado, pode meter-se em problemas quando estiver zangado. Há momentos em que ficará ofendido e irritado com os seus entes queridos. Aprenda a não ceder à sua raiva no momento. O Espírito Santo quer inundar a sua casa com o seu amor e paz, mas não pode fazer isso enquanto você se irritar e se aborrecer facilmente. A sua raiva pode ser uma ferramenta de destruição para a sua casa, se não tiver cuidado. Todos ficamos zangados com as pessoas, mas a Bíblia diz que podemos ficar zangados sem pecar. O que fazes quando estás zangado faz toda a diferença. Quando estás zangado com alguém, especialmente um membro da família, é melhor manter a boca fechada e acalmar-te antes de fazer ou dizer algo de que te arrependas ou que provoque uma discussão acalorada. Quantas vezes já disseste ou fizeste algo com raiva e depois te arrependeste? Sabes que a tua casa está enfrentando grande divisão e conflito por causa dessas palavras que proferiste com raiva? Humilha-te e reconhece os teus erros. Aceita que estavas errado, pelo bem da paz que desejas para a tua casa. Enquanto assistes a este vídeo, quero que reflitas sobre como as tuas palavras de raiva levaram à divisão na tua casa. Consegues ver por que o Espírito Santo não está habitando na tua casa? Porque há muitos conflitos e amargura. Provérbios 29:11 diz: O insensato dá vazão à sua ira, mas o sábio controla-se. Uma pessoa insensata dá vazão a toda a sua ira. A menos que controle o seu temperamento, não terá paz em casa. Precisa aprender a deixar de lado a sua ira e o seu ódio para que o Espírito Santo possa prosperar. Pare de guardar rancor por muito tempo. Uma pessoa sábia se controla e pensa na sua resposta. Uma pessoa sábia pensa nos sentimentos da outra pessoa antes de reagir. Não responda rapidamente com raiva. Não ceda facilmente ao ódio. Não permita que a sua carne assuma o controle e destrua o seu lar. Os conflitos podem ser resolvidos sem brigas ou gritos. A Bíblia diz que uma resposta suave afasta a ira. Você pode ter um debate saudável sobre algo sem ficar com raiva. Pode ser um debate acalorado, mas pelo menos você discute em vez de brigar. Da próxima vez que você ficar com raiva da sua esposa, colega de trabalho ou filho, seja sábio, mantenha a calma e pense antes de falar. Não permita que suas palavras destruam o seu lar. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio é um destruidor. O rei Saul odiava Davi e perdeu o seu reino. O ódio é mau e destrói-nos. A pessoa que odeia é vítima do ódio.
Ele mantém-nos cativos. O rei Saul tornou-se vítima do seu ódio. Pode ter sido muito injustiçado, mas não permita que o ódio se enraize. Por que acha que os seus pais amam os seus irmãos mais do que a si? Não dê espaço para o ódio no seu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu lar e na sua família. Cuidado com as suas palavras. Há poder na sua língua. As palavras que você fala podem ajudar a sua família ou destruí-la. Amado, se você não fizer do seu lar um lugar onde palavras e declarações piedosas são proferidas, será difícil para o Espírito Santo prosperar nesse ambiente. Profetize coisas boas para a sua vida. Pare de amaldiçoar. As suas maldições e declarações ímpias impedirão o Espírito Santo. Quando amaldiçoa e fala palavras negativas em excesso, o seu lar se tornará uma morada para espíritos malignos e não para Deus. Não precisa falar palavras negativas na vida das pessoas ao seu redor. Não importa o que qualquer membro da sua família faça, não precisa de amaldiçoar. Em vez disso, abençoa-os. 2 Samuel 6:20 diz: Então Davi voltou para abençoar a sua casa. Faça o mesmo. A sua casa é essencial para Deus e preciosa para Ele. Deve permitir que Ele trabalhe na sua casa e assuma o controle de tudo. Número 3. Falta de perdão. Aprenda a perdoar. A presença de Deus nunca pode permanecer num ambiente que não perdoa. Enquanto houver ofensas e ódio na sua casa, a falta de perdão reinará, o que não é a vontade de Deus para si. Se não permitir o perdão na sua casa, estará a dizer que não permitirá que o Espírito Santo entre na sua casa. A raiz de um céu fechado é a falta de perdão, e o seu objetivo é impedir que as bênçãos de Deus fluam na sua casa. Veja, Deus pretende abençoar você e a sua família. Ele quer fazer da sua casa a sua morada na terra, mas uma mentalidade amarga e que não perdoa irá impedir você de receber exatamente o que Deus quer que você tenha na vida: a sua presença. A Bíblia diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Deus deixa muito claro que para recebermos perdão, precisamos ser capazes de perdoar os outros. Vale a pena perder o céu por se recusar a perdoar? Essa mentalidade nunca vai prejudicar a pessoa ou a circunstância que te fez mal. Só vai prejudicar a si mesmo. Quer ter um lar triste só por causa da falta de perdão? Escolha perdoar. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a alcançar esse objetivo. E ele lhe dará força para fazer o que você não consegue sozinho: perdoar. Seja honesto e aceite que tem dificuldade em perdoar os outros. Deixe-o trabalhar no seu coração e dar-lhe a liberdade de que precisa. Perdoe os outros para que possa ter acesso à comunhão com Deus. Além de impedir a presença de Deus no seu lar, a falta de perdão fará com que perca a presença de Deus na sua vida. Nunca estará em paz consigo mesmo. Enquanto deveria estar a dormir e a desfrutar do descanso e do conforto no Senhor, continuará preso ao rancor, e as ofensas farão com que perca muito enquanto não perdoar os outros. A vingança é do Senhor, não sua. Permita que Deus lute por si e o proteja. Amado, tenha em mente que as ofensas sempre virão. Espere que seus entes queridos o magoem e o irritem, e espere que eles cometam erros e façam coisas irritantes com você. No entanto, saiba que mesmo que essas ofensas venham, você deve perdoá-las. Não permita que a falta de perdão arruine seu lindo lar. O teu cônjuge magoou-te? Está zangado com as palavras dele e magoado com as ações dele? Deixa para lá e perdoa-o. Tira a barreira e a distância que a falta de perdão está a trazer. O diabo só prosperará quando vir uma brecha no teu lar. Defende o teu lar e protege-o contra o ataque do inimigo, permitindo que o perdão tome conta. O Espírito Santo traz amor e traz perdão. Ele sairá do teu lar se resistires a ele e ignorares os seus avisos e instruções. O Espírito Santo quer que o amor abunde no seu lar. Por que está a permitir que a falta de perdão se enraize na sua família? Hoje, amado, enquanto assiste a este vídeo,
Esteja pronto para deixar ir todas as mágoas e dores pelas quais está a passar. Deixe ir os rancores, a raiva reprimida e o ódio no seu coração. Permita que Deus lhe ensine o amor. Permita que Ele o guie sobre como se relacionar com os membros da sua família. Deseja a presença do Espírito Santo em sua casa? Quer a presença permanente e constante dele em sua família? Então, deixe de lado o perdão. Pode ser difícil perdoar, mas você é capaz de perdoar os outros. Você é capaz de perdoar e é capaz de amar os outros. Esteja pronto para desfrutar do Espírito Santo em sua casa. Você ainda está lutando para deixar de lado essa mágoa ou ouviu algo neste vídeo sobre o qual gostaria de orar? Junte-se a mim para orarmos juntos. Querido Pai Celestial, agradeço-te pelo teu grande amor e desejo de que eu tenha um lar abençoado. Obrigado por seres intencional em relação ao meu lar. Senhor, sou grato por seres intencional em tudo o que diz respeito a mim. Senhor, agradeço-te pelo dom do Espírito Santo no meu lar. Sou grato, Pai. Hoje, Senhor, peço que seja sempre intencional em relação à minha família. Espírito Santo, eu te recebo. Espírito Santo, eu sei que tu és o conselheiro da verdade, meu socorro na hora da necessidade e aquele que pode encher a minha família com paz e amor. Espírito Santo, eu oro e desejo uma comunhão maior contigo. Estou cansado do nosso relacionamento distante. Quero um relacionamento forte e próximo contigo. Espírito Santo, tu trabalhas graciosamente para interceder por nós junto ao Pai e nos confortar com a tua paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo, por favor, vem. É sempre bem-vindo na minha família. Espírito Santo, hoje peço o teu conselho e orientação divinos. Como diz o Salmo 37:4, para nos deleitarmos no Senhor, assim procuro fazê-lo hoje com ousadia. Seguir a vontade e o coração do Pai é o meu maior desejo, pois sei que os seus planos são os melhores para mim e para a minha família, e no final, glorificam o reino. Senhor, quero que o teu nome seja glorificado na minha família, e desejo que só tu, e somente tu, sejas visto na minha família. Espírito Santo, guia-me com a tua sabedoria, discernimento e bondade ao longo da minha vida. A vida da minha família está nas tuas mãos, Espírito Santo. Peço a tua orientação em tudo o que fazemos. Guia-nos todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos sempre a obedecer à tua liderança e às tuas diretrizes para a vida. Sei que nunca nos desviarás. Guia-nos até ao fim. Espírito Santo, louvo-te e agradeço-te pelo amor que derramaste sobre nós. Sempre estiveste ao nosso lado, e nós, Espírito Santo, buscamos e ansiamos sinceramente estar na tua presença e sentir a tua obra interior nos nossos corações e mentes. Tu nos dás conforto, verdade e amor com tanta graça. Espírito Santo, damos-te as boas-vindas neste dia. Querido Deus, agradeço-te por este lugar que posso chamar de lar. Oro para que nunca retires o teu Espírito Santo de nós. Que o teu Espírito Santo proteja o nosso lar contra os ataques do inimigo. Senhor, hoje oro contra qualquer mal que tente entrar na nossa casa e pela força de cada um de nós para vencer a tentação. Pai, ajuda-nos a não ceder aos nossos desafios. Ajuda-nos a permanecer firmes como família e a continuar a fazer deste lar um lugar que te glorifique. Hoje oro para que tu feche e expulses tudo o que não é digno de ti. É meu maior desejo que meu lar te glorifique sempre. Senhor, oro por meus filhos. Senhor, quero que eles vivam uma vida que te alegre todos os dias de suas vidas. Oro para que não deixemos nenhuma oportunidade para o diabo entrar, conscientemente ou inconscientemente, e onde isso aconteceu no passado, que tu feche essas portas agora. Encha esta casa com a sua presença, Senhor, e ajude a nossa família a amá-lo e segui-lo todos os dias das nossas vidas, que possamos buscá-lo e sempre encontrá-lo. Pai, obrigado pela bênção e provisão deste lar. Obrigado por me dar autoridade para pisar em todo o poder do inimigo, amarrar e desamarrar, e liberar a atmosfera do céu na terra.
Neste momento, em nome de Jesus, coloco a minha casa sob a minha autoridade e a autoridade de Jesus Cristo. Assumo total autoridade sobre esta casa, em nome de Jesus Cristo. As chaves desta casa foram me entregues. A autoridade foi me dada e assumo agora total e completa autoridade sobre toda esta casa, em nome de Jesus. Renuncio a toda impiedade e toda atividade pecaminosa que já ocorreu nesta casa ou nesta terra, desde Adão. Renuncio ao pecado de todos os proprietários, inquilinos, hóspedes e até mesmo do construtor anteriores. Liberto a minha família de todo o poder de espíritos estranhos que têm acesso à nossa casa. Em Cristo Jesus, estamos livres de toda corrente e emaranhamento. Hoje, liberto a minha família. Declaro agora que todas as maldições ou acordos malignos que alguma vez foram feitos nesta casa ou sobre ela, estão quebrados em nome e autoridade de Jesus. Em nome de Jesus, ordeno que todos os espíritos imundos e impuros sejam amarrados agora e saiam da minha casa. Cancelo todas as reivindicações e direitos que o inimigo possa ter aqui pelo sangue de Jesus Cristo. Purifico esta casa e tudo o que nela há com o sangue de Cristo. Consagro e dedico agora esta casa e o terreno em que se encontra ao domínio de Jesus, à presença do Espírito Santo e ao reino de Deus. Dedico tudo o que está dentro e ao redor desta casa ao Senhor Jesus e afirmo que está sob o seu domínio, proteção e bênção, todos os quartos, todos os eletrodomésticos, a estrutura e infraestrutura, a água e a eletricidade. Vem, Espírito Santo. Vem e enche cada parte desta casa com a plenitude do reino de Deus, com o teu amor, paz e descanso. Jesus, peço que também envies os teus anjos para purificar esta casa agora, para estabelecer o teu reino aqui e para construir um escudo de proteção ao seu redor. Em nome poderoso de Jesus Cristo, o Senhor, eu agora proclamo que esta casa, esta terra e tudo o que nela há são propriedade do reino de Deus. Obrigado porque acredito que está feito. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Certifique-se de levar estas orações a sério e orá-las em família. Amados, a vossa casa é essencial para Deus. Desde o início, Deus tem se interessado pelas nossas casas. E assim como Deus se interessa pela vossa casa, o diabo também se interessa. Ele destruiu a primeira casa e trouxe sofrimento. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não desistiu de nós e trouxe Jesus a este mundo usando um lar piedoso. O lar é a base de tudo na vida. O seu lar tem muitos papéis a desempenhar no plano de Deus para a humanidade. Deus quer que tenhas um lar piedoso, onde possas transmitir vidas e destinos. O teu lar é da conta de Deus, e Ele quer assumir o controle total do teu lar. Precisas do Espírito Santo na tua família. Precisas da ajuda e da presença dele completamente. Amado, viste os itens que podem fazer com que o teu lar seja cheio do Espírito Santo. Podes começar a aplicá-los um após o outro? Assuma o controle do seu lar e esteja pronto para recuperá-lo do diabo. Mas você precisa se levantar e aplicar tudo o que aprendeu neste vídeo em seu lar. Não durma quando deveria se levantar pela sua família. Muito está em jogo e você não pode se dar ao luxo de falhar com Deus. Deixe o Espírito Santo entrar no seu lar. Dê-lhe acesso total e observe as transformações que começarão a acontecer na sua família. Está preocupado com alguma parte específica da sua casa? Conte ao Espírito Santo. Deixe-o assumir o controle de tudo. Permita que ele entre na sua casa. Informe-o sobre tudo e leve-o consigo. Deixe a sua casa se tornar um lugar de refúgio para a sua família. Deixe até mesmo estranhos sentirem a atmosfera do Espírito Santo. Anseie e deseje um lar maravilhoso que glorifique a Deus. Amado, se o Senhor vai trabalhar na sua casa, a obra dele deve começar primeiro em si. Permita que Deus trabalhe em si para aperfeiçoar a obra dele na sua casa. Abandone as suas lutas com o Espírito Santo. Permita que ele trabalhe no seu caráter. O Espírito Santo pode corrigi-lo em alguns aspectos, então permita que ele o corrija. Abandone a raiva e o ódio e permita que o perdão entre no seu coração. Não esconda nada dele. Diariamente,
Lembre a Deus do seu desejo de ter um lar piedoso e peça-lhe que lhe ensine o que precisa de começar a fazer no seu lar para desfrutar da plenitude do Espírito Santo que deseja. O seu lar será o céu na terra a partir de agora. Nenhum mal lhe acontecerá em nome de Jesus. Se esta oração fala ao seu coração, diga-nos digitando Amém. Partilhe os seus pedidos de oração nos comentários para que também possamos orar por si.